Está compartilhando mais uma mensagem da parte de Deus. Quem encontrou, diga amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, parte do verso de número 13. Diz assim a palavra: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante as mãos assim ao céu. Diga: Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Igreja do Senhor, tome o vosso assento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Queridos, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 5 até o verso de número 15, o Evangelho está falando sobre a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Mas eu quero me atentar apenas ao verso de número 13. Ao ler ao verso de número 13, nós temos aqui três grandezas citadas por Jesus, que só pertencem a Deus. Essas três grandezas, elas sempre pertenceram e sempre vai pertencer tão somente ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. E essas três grandezas estão citadas no verso 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Essas três grandezas citadas no texto é o reino, o poder e a glória. E nós temos a consciência, segundo o texto, que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Nunca vão pertencer a homem, nunca vai pertencer a governos. O reino, o poder e a glória sempre vão pertencer a Deus. E como eu estou falando das três grandezas que só pertencem a Deus, eu quero seguir aqui a divisão que o próprio texto está dando. Eu quero começar com a primeira grandeza, que só pertence a Deus, que é apresentada no texto como reino. O que é um reino? O reino seria um país, estado, governo, dominado por um rei ou por uma rainha, ou então pela sua descendência, que é chamado de monarquia. Isso seria um reino. Segundo o texto bíblico, o que seria o reino de Deus? O reino de Deus, eu quero começar com vocês em João, no capítulo 18, a partir do verso 36, onde nós temos a primeira declaração de Jesus dizendo que o reino de Deus não é terreno. E o próprio Jesus citando, ele vai citar que o reino, o meu reino não é desta terra, o meu reino é divino. Jesus citou ao próprio governador dizendo: meu reino não é deste mundo. Então, para nós, para título de informação, eu começo citando a você que o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus não é humano. O reino de Deus, ele é divino. A segunda informação que eu trago sobre o reino de Deus, segundo Paulo em Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 17, Paulo vai definir que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Então, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, o reino de Deus se manifesta dentro do ser humano. O reino de Deus se manifesta dentro de nós. Terceiro, o reino de Deus está próximo, como o próprio Jesus pregou quando ele esteve nesta terra. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus pregou e os seus discípulos também pregaram. Essa era a pregação de Jesus: o reino de Deus está próximo.
E essa também era a pregação dos discípulos. O reino de Deus está próximo. E quando você lê a oração do Pai Nosso, ao elevar a sua voz, ela está fazendo clamor ao reino. E quando você lê a oração do Pai Nosso, a citação do Pai Nosso é essa: venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. O reino de Deus está pedindo o reino, e quando o reino chega, é feito a vontade, porque não dá para viver a vontade de Deus sem o reino. Nós só conseguimos fazer a vontade de Deus porque o reino de Deus é revelado a nós, porque ninguém jamais vai conseguir fazer a vontade de Deus sem antes viver o reino em si. Então, para título de informação, eu quero ler com vocês Salmo 45, o verso 6, que vai dizer que o reino de Deus é justiça, e a justiça é o centro do reino de Deus. Para você entender qual é o centro do reino de Deus, o centro do reino de Deus é justiça. A justiça é o centro do reino de Deus. A quinta informação que eu trago sobre o reino de Deus: o reino de Deus, ele é prometido aos que o amam. O próprio Deus, ele prometeu o seu reino para aqueles que o amam. Se você ama o reino de Deus é prometido a você. É o que está citado em Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 5. Deus prometeu o seu reino aos que o amam. E eu quero conhecer os que amam a Deus e o seu reino. Levante as suas mãos assim ao céu. O reino de Deus é prometido aos que o amam. Então, eu acabei de citar para você que o reino de Deus não é prometido para qualquer pessoa. O reino de Deus só é prometido para aqueles que amam a Deus. Sexta informação que eu trago sobre o reino de Deus: o reino de Deus deve ser buscado, como o próprio Jesus orientou os seus discípulos em Mateus capítulo 6, o verso 33, a qual Jesus olhou aos discípulos. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que são citadas no texto, que é o que comer, o que beber, o que vestir, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, qual é o nosso objetivo? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que nós precisamos será acrescentado. Levante as tuas mãos assim ao céu. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você precisa para a vida será acrescentado, porque as nossas necessidades Deus conhece e Ele vai trabalhar em acréscimo, porque o que eu necessito buscar não é o que eu necessito. O que eu preciso buscar não é pão, não é roupa, não é alimento. O que eu preciso buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Levante as tuas mãos para cima. É isso que eu e você precisamos buscar da parte de Deus. A segunda grandeza que só pertence a Deus se chama poder. Qual é a definição de poder, pastor Nailson? Poder seria ter uma faculdade ou possibilidade, alguém que possui força física ou moral, alguém que tem influência ou aviamento, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Isso é conhecido como poder. A primeira definição de poder, eu quero começar com vocês no Salmo 62, a partir do verso 11. O texto bíblico vai esclarecer dizendo que o poder pertence a Deus. O poder não pertence a homem. O poder não pertence a governo. O poder pertence a Deus. Levante as tuas mãos assim ao céu, porque eu quero começar falando sobre essa segunda grandeza que se chama poder. O poder pertence a Deus. Jó capítulo 26, a partir do verso 14, vai citar aqui o trovão
é a manifestação do poder. Se você não sabia, mas Jó está citando que o trovão é a manifestação do poder. Toda vez que se manifesta a chuva, que começa a dar trovoada, muitos de nós aqui do estado do Ceará fica preocupado, porque isso não é normal. Eu que nasci no Amazonas é normal, cada chuva é trovão, relâmpago para todo lado, porque é normal no Amazonas acontecer estas coisas. Mas segundo Jó, vai citar que o trovão é a manifestação do poder de Deus. Toda vez que você ouvir um trovão relampejando nos céus, você sabe que é a manifestação do poder de Deus. A primeira vez que Deus se manifestou ao povo de Israel, Deus apareceu no monte e houve trovoada, a montanha fumegava por causa da presença do Todo-Poderoso. Aí o povo atemorizou-se, o povo ficou atemorizado e chegou a Moisés e disse: Moisés, é melhor Deus falar contigo e tu fala conosco, porque nós não suportamos a voz do Todo-Poderoso. Deus fala contigo e tu fala conosco. O que Deus quer falar conosco? Quem está pegando a palavra, a voz de Deus é citada como Davi, a voz de trovão, a voz de muitas águas. Então você percebe que o trovão é a manifestação do poder de Deus. A terceira informação que eu trago sobre o poder: Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 14 vai citar que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. Se ele foi ressuscitado, Paulo é bem claro em dizer que nós também seremos ressuscitados por este mesmo poder. Levante as tuas mãos assim ao céu. Se ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, eu e você também seremos ressuscitados. A quarta informação que eu trago sobre o poder de Deus é imenso. Não há limite para o poder de Deus, como vai citar Jó no capítulo 9, verso 4. O poder de Deus, ele é imenso. Não há limite para o poder de Deus. É por isso que o próprio profeta Isaías citou no seu livro as palavras de Deus, dizendo: operando eu, quem impedirá? Porque o poder de Deus não há limite. Levante as tuas mãos assim: operando Deus, ninguém impede. Ele opera nos céus, opera na terra, opera no mar, opera no universo, opera nas estrelas. Não há limite para o poder de Deus. Segura que vai tremer nesta noite, vai dando glória, porque Deus vai começar a apertar o negócio aqui. O poder de Deus é imenso. O poder de Deus é imenso. A quinta informação que eu trago sobre o poder: fortaleza está no seu poder. Fortaleza no seu forte poder. É o que Paulo, ele orientou a igreja de Efésios no capítulo 6, verso 10. Paulo disse: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja precisa se fortalecer no poder de Deus. Levante as tuas mãos, porque é só através do poder que você vai conseguir se manter de pé. É só através do poder que você vai conseguir se manter firme na presença de Deus. Não dá para viver sem o poder. Tem crente querendo viver sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus não dá para viver. Aí eu trago uma informação de um pai que tinha o seu filho que estava sobre aquele moço. Desceu um espírito, e aquele espírito jogava o rapaz no fogo, jogava o rapaz na água para o matar. O pai levou o menino aos discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar. Agora os discípulos não contaram para Jesus a vergonha que os mesmos passaram. Quem contou foi o próprio pai. O pai chegou e disse: mestre, o meu filho tem um espírito, ele cai no fogo, cai na água, e eu levei aos teus discípulos
para que ele expulsasse, eles não puderam fazer nada. Quando Jesus ouviu a notícia que os discípulos não puderam fazer nada, Jesus se encheu de indignação e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Pastor Nailson, por que os discípulos não puderam fazer nada? Porque estavam sem poder, e sem poder não dá para fazer nada. Levante as mãos. Mas olha o conselho que Jesus deu aos discípulos antes dele subir ao céu, em Atos dos Apóstolos capítulo 1: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que eu quero não é da terra, o que eu quero vai vir do céu. Levante as mãos. Ficai em Jerusalém. Jerusalém é uma tipologia da igreja. Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Tem gente que não está aonde Jesus mandou ficar. Tem gente que já saiu da onde Jesus mandou ficar. Olhe para o irmão, aperta na mão dele e diga: não saia aonde Jesus mandou você ficar. Não saia, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem gente que quer ir sem poder. Se tu for sem poder, tu vai passar vergonha. Não vai sem poder, só pode ir com poder. Pastor, quer dizer que eu não posso ir? Pode, você pode ir, mas vá com poder. Levanta a mão no terceiro andar para começar da glória. Começa a glorificar o teu Deus nesta noite. Não dá para ir sem poder. Olhe para o irmão e diga: não vá sem poder. Não pregue sem poder. Não ore sem poder. Não evangelize sem poder. Não cante sem poder. Não ajude na obra sem poder. Porque sem poder não dá para fazer nada. Não faça nada sem poder. Levante a mão no terceiro andar. Levante a mão e diga: não faça nada sem poder. Tem pregador passando vergonha porque quer fazer sem poder. Tem gente que está perdendo a função ministerial porque quer fazer sem poder. E sem poder não dá para fazer. Pega a orientação de Paulo em Efésios capítulo 6, verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o conselho de Paulo. Qual é o conselho? De fortaleça, de fortaleça. Levanta a mão. De fortaleça, de fortaleça. De fortaleça no Senhor e na força do seu poder. A terceira grandeza que só pertence a Deus se chama glória. Olhe para mim e diga glória. Olhe para mim e diga glória. Olhe para mim e diga glória. A glória pertence a Deus. Eu quero começar com a igreja no Salmo 115, verso 1. Olha a oração do salmista Davi: não a nós, mas ao teu nome daremos glória, porque a glória é dada ao nome de Jesus. Levante as mãos. Olha que Pedro disse: toda honra, toda glória seja dada a Ele. Levante a mão para acompanhar comigo. Diga: toda honra, toda glória é dado a Ele. A glória é dado ao nome do Senhor. Quando você lê a Torá, quando você lê os escritos sagrados, as 10 palavras da lei, dentro das orientações de Deus para Moisés, havia uma das orientações: não toma o nome do teu Deus em vão. Por quê? Porque a glória pertence a este nome. Quando você lê Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, há uma citação no texto dizendo: assim como Deus exaltou a Jesus e deu um nome a Ele que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é o nome que está acima do nome do André, do Felipe, do Sebastião. Levanta a mão. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Não tem nome mais elevado do que o nome de Jesus.
através desse nome, os demônios se submetem. Levanta a mão. Através desse nome, as enfermidades são impelidas. Através desse nome, a igreja marcha. Através desse nome, a igreja triunfa sobre as obras do inferno. Através desse nome, a igreja, ela vai vencendo as maiores estratégias do diabo. É através desse nome que o próprio Jesus citou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. É através desse nome que eu e você estamos de pé. Só quem está comigo na palavra, é através desse nome que você continua de pé na presença dele. É através desse nome. Quem acredita nesse nome, levanta a mão e glorifica. É por causa deste nome que o diabo ainda não te destruiu. É por causa deste nome que a tua casa está de pé, porque o diabo não prevalece sobre este nome. Terceiro, porque chegou a sua luz. Isaías capítulo 60, verso 1. Olha a orientação que está em Isaías capítulo 60, verso 1. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu entendo duas verdades nesse texto. A primeira é: Deus quer que eu me levante. A ação de me levantar não é de Deus, é minha. Por isso que está no texto: levanta-te e resplandece. Levante a mão. Deus está esperando você levantar. Deus está esperando você levantar para que a sua luz venha resplandecer sobre ti. Eu vou repetir o texto: levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Pastor, quando é que a luz de Deus vai brilhar sobre a minha vida? Quando você decidir levantar e resplandecer. Levanta a mão para glorificar. Levanta a mão para glorificar. Levanta a mão para glorificar. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Deus está vestido de majestade. Salmo 104, verso 1 vai citar: Deus é vestido de majestade. Isaías citou nos primeiros capítulos do seu livro: eis que vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua veste enchia a casa, e ele, ao ver os anjos voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. E ele citou dizendo: e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou repetir: e toda a terra está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da glória, imagina a tua casa. Se a glória dele enche a terra, tem que encher a minha casa, tem que encher a minha igreja. Se a glória dele enche a terra, tem que encher a minha igreja, tem que encher a minha casa, tem que encher a minha vida. Levante a mão, levanta a mão para adorar. Levante a mão para adorar.